Continuando aqui, tô pintando a boina, tá? Eu vou deixar ela é azulada e eu vou deixar ela um pouco vintage, tá? Encardidinha, sabe? Eu me inspiro muito naqueles filmes onde as crianças usam boina, os meninos, né? Geralmente são filmes que retratam o período da Segunda Guerra Mundial, né? Eu tenho visto muitos vídeos observando como aquelas crianças eram vestidas naquele tempo. Sempre usavam uma roupinha toda formal, né? E uma boina, né? E eu vi no perfil de uma russa, né, que eu sigo, a Elia, acho que é Elia o nome dela, ela, ela faz boinas para os ursinhos dela. São umas miniaturas, uns brinquedos lindos, sabe? E aí eu falei assim, vou vestir meus ursinhos, eles vão usar a boina. E eu achei tão bonitinho a ideia. Para diferenciar um pouco, né? E aí eu já deixo aqui com aquele ar de coisa antiga, sabe? Fica tão lindo, dá uma sensação de saudade, o tempo passou. Eu amo assistir aqueles filmes, assim, de época onde as crianças se vestem de forma tão diferente, né? Naquele tempo, na Europa. E eu gosto de ver como elas eram todas, né? Como elas se vestiam. Aqui, ele tem uma boina, mas ele é um jardineiro, né, gente? Nem precisava. Podia ser um chapeuzinho de palha, né? Tava aqui pensando, mas eu coloquei a boina, tudo bem, é um brinquedo, né? Agora eu tô pintando a roupinha. Eu sempre começo, meninas, com um pouquinho de base, né? A base tá bem fluida, bem líquida, bem diluída. Só para umedecer o tecido, para minha pintura, para não ficar esfregando a pintura, tá? E aqui é tudo muito pequenininho também. Acho que esse desenho deve estar com 10 centímetros de altura. A largura sempre passa um pouquinho de 12, 15 centímetros. Aí agora eu venho aqui com uma base para pintar o macaquinho, ele vai ser marrom. Mas eu já venho com uma base na mesma cor que eu pintei o carrinho, tá? Quando você quer uma cor clara, você só precisa diluir aquela cor mais escura, você dilui ela com a base. Lá na comunidade Estudo da Cor, eu vou mostrar isso para você também. Por favor, lembre-me, tá? Coloca lá nos comentários, tá bom? Aqui, essa parte da calça, como é sombreada, tá? Então, eu vou deixar mais escura. Vim com a tinta bem pura mesmo. Um pouco diluída, né? Mas nem tanto, porque a base, o tecido já tá úmido com a base. Esse meu pincel, eu chamo ele de pituazinho, porque ele é um pituá que eu adaptei de um pincel tigre, redondo. Esse é o número 16 ou é 18? Ele tem um preço bem em conta, porque ele é... Bem em conta não, gente, ele é carinho. Porque ele tem... São pelos de Marta Tropical, tá? O Marta Tropical ele é mais barato que o pelo de Marta, que é um tipo de esquilo. É um bichinho que ele é parente do esquilo, tá bom? E eu tô comprando menos pincéis com pelos naturais, né? Aí eu vou pintar, eu tô aqui pintando o macaquinho de marrom. Eu peguei um pincel fino porque eu quero modelar essa roupa, colocar movimento nela. Então, eu vou trabalhar como se meu pincel fosse uma canetinha mesmo, né? Um lápis de cor. Observa que eu vou fazendo o movimento da roupa. É tudo muito pequeno, né? Então, ó, por que que eu tô trabalhando assim? O esfumado tá bem leve, porque o meu tecido tá ainda úmido, tá? Tá molhado com a base. Então, fica bem tranquilo de passar a próxima cor, né? De aplicar a próxima camada, porque daí eu vou modelando sem muito esforço. Fica bem leve a pintura. Um pouquinho de sombra aqui. Quero marcar bem aqui o cabo do carrinho, né?
Aí observa que eu vou marcando umas áreas bem escuras, tá? Sem me preocupar muito com contorno. Eu marco as áreas escuras com o pincel, aí acho que é o 0 esse aí. Ou é o 2. E aí eu vou deixando aqui mais escurinho, tá? Pra demonstrar a cor da roupa. Não é marrom claro, ela é um marrom escuro mesmo. Você pode pintar de vermelho, azul marinho. Só não deixa de fazer o movimento, tá? Que a roupa sempre fica amassadinha, algum drapeado, né? Olha aí que eu fiz aqui. Pra marcar uma costura, né? Aquela costura pespontada que as roupas de brim. O jardineiro sempre usa uma roupa assim grosseira, né? Rústica, né? Então a gente retrata isso, né? Tá muito gostoso. Eu criei esse desenho inspirada naqueles livros de rascunho bem antigos. No meu, eu lembro que era uma gatinha que ela carregava um carrinho com flores. Bem antigo mesmo, gente. Minha mãe comprou no vendedor de livros que passou lá na porta oferecendo. Não sei como ele descobriu que eu ia gostar daquele negócio. Oferecendo para a mulher, né? Ofereceu para minha mãe, mostrou para minha mãe. Eram 10 volumes. Muito bonitinhos. Eu não tenho mais, infelizmente. Os desenhos eram bem engraçados, né? As linhas não se encontravam e eu fui... Mas eram bem criativos, eram muito lindas as fraldinhas pintadas com aqueles desenhos. Eu via muita gente pintando, mas eu não pintava ainda, né? Depois minha mãe comprou, aí eu comecei a experimentar. Aqui eu tô fazendo cogumelo, tá? Eu vim com o pincel cheio de tinta, encharquei aqui. Mas nem precisava, bastava aplicar a base e vir com um tantinho, sabe? Um tequinho de tinta que já fazia o tronquinho do cogumelo. Agora aqui eu vou fazer uma texturinha, tá? Vou fazer para disfarçar o que eu fiz agora, né? Aplicando a cor muito pura. Não tava sem volume, né? Meu cogumelo ficou assim meio chapado. Agora vem com um tom de laranja e cádmio. Eu usei o cádmio aí também, tá? Ficou meio manchadinho, né? Com amarelo e laranja. Eu vou deixar essa área aqui do meio mais clarinha. E eu usei a base, tá? Antes de aplicar essas cores, eu usei uma base. É sempre bom lembrar que a tinta para tecido, certo? Para tecido, ela escurece depois de seca. Então, menos é mais, tá? Agora eu vou aproveitar as cores que estão lá no meu pratinho e vou usar elas junto com a base para fazer um fundo aqui, tá? Eu não me preocupo de ficar alisando muito a pintura do fundo, não. Eu faço umas manchinhas mesmo. Isso dá um ar de que aquilo foi aquarelado, sabe? Fica bonitinho demais. Acho lindo. E esse meu pincel, ele é um abençoado, gente. Ele é muito gostoso. Mas você pode conseguir o mesmo efeito com o pincel Pituá que você tem, que já deve estar bem macio, né? Bem usado. Passa ele numa lixa aí. Ou então pinta uma parede com ele, para ficar super tranquilo, ele fica macio. É porque no momento que eu fui pintar, às vezes o outro não tá perto de mim. Aí eu uso o pincel da vez, sabe? Esse é bom porque ele cabe em todo lugar. E é redondo. Ele carrega bastante tinta também. Mas eu uso às vezes o da Tigre, de pelo de porco, né?
Depois que ele vai para a água e para o amaciante, ele fica bem gostoso para pintar.